Staycast, o podcast do mercado imobiliário. O mercado imobiliário tem um novo som, onde ideias decolam e grandes nomes compartilham o que ninguém conta. Staycast. Mercado imobiliário em movimento. Transforme sua operação em uma máquina de performance. Seja parceiro da Unicorretor. Stayu, o marketplace do mercado imobiliário. Conecte pessoas, empresas e oportunidades em segundos. Com a Stayu, você opera com clareza e agilidade, acessando tudo o que o corretor moderno precisa. Mais de 11 mil lançamentos e 2.300 construtoras em um único ecossistema integrado. O futuro do mercado imobiliário já chegou. Cada corretor com seu próprio site, seu hub de oportunidades e um sistema completo para vender mais e mais rápido. Diretores e gestores ganham acesso direto às construtoras e comissões extraordinárias. Acesse stayu.com.br. Stayu, o mercado imobiliário inteiro em um só lugar. Fala, mercado imobiliário, mais um Staycast. Hoje eu tô com duas pessoas aqui da Plano Brokers, do nosso amigo Resulti, que é o diretor-geral lá. Dois diretores aqui que tem performado lá, que tem tido bastante resultado. E é convidado do meu amigo Resulti. Falei, Resulti, tem que convidar os seus diretores aí, cara. Quem tá comigo aqui, Pamela e Alexandre. Sejam bem-vindos vocês dois. Muito bom ter vocês dois aqui. Obrigado. Vou ler um pouquinho da biografia aqui da Pamela. A Pamela, mãe de duas crianças, cristã, apaixonada pela profissão, está quase há 5 anos no mercado imobiliário. Cresceu muito rápido, hein, Pamela? Parabéns. Graças a Deus. E ainda jovem na trajetória, carrega uma fome enorme de vencer, aprender e construir algo grandioso. Como diretora, ela conduz o time com propósito, verdade e excelência, porque acredita que os resultados reais nascem de uma liderança com coração e estratégia. É isso, Pamela? Sim, exatamente. O Alexandre, também aqui do lado da Pamela, já é bastante experiente. A gente estava conversando muito aqui, né, Alexandre? Foi. 20 anos de experiência no mercado imobiliário, uma história marcada por inovação, visão e alta performance. Ele é referência em estratégia, um líder que transforma. Hoje, como diretor comercial da Plano Brokers, conduz com maestria, sempre olhando para o futuro e elevando o nível de tudo que ele faz. É isso, mano? Eu acho que Gostou? Foi a altura? Eu acho que tem um pouquinho exagerado, mas eu acho que é isso. A gente está em constante aprendizado e evolução. O mercado nos ensina isso e é o que a gente está buscando, com certeza. Eu queria entrar com vocês dois. Eu vou fazer uma pergunta aqui de polêmica aqui, ó. Eu sei que a Plano tem 5 houses, 5 houses, né? Houses, isso. Houses. Isso. E tem muitos lançamentos. Eu acho que é uma das consultoras do Econômico, assim, que é, pra mim, uma bastante diferenciada por ter muito houses, né? E também lança muito. É uma empresa lançadora. Isso. A gente tava falando aqui nos bastidores que ano que vem vai lançar 35 projetos. Exatamente. Como que uma incorporadora consegue segurar esse rojão com gestão, com foco, com alta performance no time? Eu queria perguntar isso para vocês. Como que vocês estruturam tudo isso aí, cara? Como é que funciona a roda? Vai lá, Pamela, começa. Bom, para mim, que estou na Plano há um ano e alguns meses, tive que aprender na marra como navegar esse mar. É bem interessante, na verdade, porque nós atendemos a todas as regiões. Então, para mim, para o meu time, é desafiador, foi desafiador no início, mais ainda. Mas com o tempo você vai entendendo as qualidades. Porque o bom vendedor, ele é esse cara. Sim. Ele é o cara que ele se dispõe a entender oportunidade. O que é oportunidade? Então, pode ser a coisa mais ruim, tá caindo canivete, a gente olha a oportunidade no meio do caminho. Ou um aprendizado, ou uma oportunidade. Então, na nossa mentalidade nós não perdemos venda. Não tem como perder venda. É uma empresa que só cresce, que só tem mais vendas, cada vez mais estamos vendendo. É maravilhosa essa divisão na empresa, porque, obviamente, cada um coloca ali a sua personalidade, sua característica e estratégia para atender a todos os públicos, mas o cliente bateu na nossa porta, ele vai sair com o apartamento dele. Tem muitas opções, né? Exatamente. Sim. Então a gente não perde pro Sim. mercado.
Exato. Maravilhoso. Eu acho que quando a gente fala do ano desafiador que foi 2025, né? E a gente se preparando Para para tá 2026. chegando aí, eu acho que a gente vai trabalhar com duas bases. A Plano tem isso muito definido, que é respeito e resultado. Então, quando a gente fala de respeito, Jefferson, eu estou falando de gestão emocional, gestão de crise, olhar para as pessoas e sem perder foco em resultado. Então, a gente cuidar de gente, olhar para as pessoas e olhar para resultado. Então, e a gente tem que olhar isso muito como oportunidade. Eu gosto muito da frase que diz o seguinte: o que é BO? Né? BO são boas oportunidades. Então, a gente tem que olhar para o cenário desafiador como um cenário de oportunidade, olhar para as pessoas também como um cenário desafiador, mas como um cenário de muita oportunidade. Eu queria jogar uma coisa aqui, não querer expor a cozinha de vocês, mas a gente sabe, eu televisto aqui uma galera aqui, muita gente vem de mercado, diretores de outras consultoras, incorporadoras, até o concorrente de vocês, e eu sei que tem time ali que performa e tem time que não performa. E às vezes tem as mesmas oportunidades, tá vendo o coleguinha do lado vendendo pra caramba e ele não tá vendendo. O que diferencia o corretor bom e um corretor mediano? Um que performa e o outro que não performa. Eu acho assim, é engraçado. Eu acho que, em primeiro lugar, não tem problema de você não ser top. Nem todo mundo precisa ser o Memphis Depay, né? Nem todo mundo vai ser o Neymar, nem todo mundo vai ser o Vini Júnior. Então, cada um pode ter a sua posição. Eu acho que você pode ter o atacante que vai performar 5, 6, 7, 8, 10 vendas por mês, e tem gente com capacidade de fazer 2, 1 venda por mês, às vezes até menos. Existem níveis diferentes. Então, quando você entende a capacidade de cada um, eu vou desenvolver. Então, eu quero que o meu vendedor mediano ele saia do mediano e consiga melhorar. Eu quero que o meu corretor top, que ele evolua mais ainda, para que eu não quero perder. E eu quero que quem está começando que esteja embaixo também evolua. Então, o time inteiro está em constante evolução. Então, quando a gente entende que cada um está num nível, cada um pode melhorar do nível que está, então eu tiro uma coisa muito séria, que é o nível de comparação, né, Pamela? Então, o nível de comparação, ele destrói muitas carreiras, né? Puxa, eu não estou vendendo nada. Isso é forte, você falou. Então, quer dizer, o jogo é eu versus eu. Então, o jogo é o Jefferson versus Jefferson, Pamela versus Pamela. A cada dia, o quanto que eu melhorei, o quanto que eu desenvolvi. Concordo. Acho que o maior desafio é a gente vencer da gente mesmo. Exatamente. O nosso maior vilão é a gente mesmo. Exatamente. E também acredito muito na questão da constância. O cara que, poxa, o meu time nunca vai ser o seu, que é o que a gente está falando aqui. Então, se o meu time ele é diferente do seu, eu sou esse cara com a característica de que, cara, eu vou ter que trabalhar mais para chegar lá. Às vezes esse cara é o que mais se mantém de pé, porque ele tem essa constância. Ele sabe que ele não pode parar de maneira nenhuma, porque se ele para, o resultado não vem de maneira fácil. E às vezes o cara que tá lá em cima, que, poxa, tem o talento e o comprometimento, é o cara que explode. Sim. Né? E tem o cara que é só do talento. Sim. Então é um risco muito grande. Pamela, você falou uma coisa que eu achei legal, e essa questão do time certo, do tempo certo de cada um, né? Eu sei que cada um tem um tempo de maturação e o tempo de converter. E o que eu queria perguntar para vocês dois, assim, a gente vê, às vezes a gente até subestima pessoas. Não sei se já aconteceu com você. Você olhar pra pessoa e falar assim, você não vai dar em nada. E aí, de repente, o cara vira um avião. Ou uma pessoa vira... Né, você fala, meu Deus, eu imaginava que essa pessoa não dá em nada, ela tá vendendo pra caramba. É verdade. O que difere hoje de um gestor, de um diretor? Principalmente, eu sei que vocês estão no cargo da diretoria, mas eu acho que vale a pena dar uma dica pros gestores aí. Tem que acreditar nas pessoas... Eu acho assim, então, eu acho assim, para quem é gestor, que eu tenho aprendido na minha carreira. Então, o que eu acho muito legal? O maior erro que a gente comete, eu já cometi várias vezes isso, é a capa do Batman. A capa do Batman é muito perigosa. É o momento que você senta e fala, vai lá e faz isso, terceiriza, e você perde o contato com o operacional. É muito ruim isso.
Então, eu vejo gerentes hoje que não tem notebook, não leva notebook para um plantão, que não Tá consegue doido. olhar uma planilha, que não consegue Não medir abre um um resultado, simulador da caixa. que não sabe simular, então assim, não sabe ver um olerite. Então, eu Aí acho... não pode ser gerente, não. Você entendeu? Então, assim, eu acho que é importante construir relacionamento, contratar, mas a capa do Batman é muito perigosa, porque ela te deixa a ilusão de que você vai terceirizar tudo e você não tem que estar no dia a dia. Então, eu tenho uma máxima, Jefferson, que é o seguinte: eu não mando ninguém trabalhar, mas a pessoa quer me encontrar, ela vai para o plantão de vendas. Ali precisa ser o meu ecossistema de trabalho, ali tem que ser o meu nicho, ali que eu tenho que ser encontrado. Eu não posso ser encontrado dentro de casa, não posso ser encontrado no trânsito, não, é ali. Acho que é ali que as coisas acontecem, né, Pamela? É isso. Para o gestor, como uma forma de conselho, né? Eu acredito que na profissão que nós estamos, ela já é uma profissão que ela não limita ninguém. As pessoas podem vir de onde for, e eu tenho muito isso comigo, porque, de fato, não tinha esse contato com o mercado imobiliário através de ninguém, de familiar, de ninguém. Não tinha ninguém como Não referência. tinha uma referência, eu não seria uma probabilidade para o mercado imobiliário, e muito menos para o cargo onde eu estou em tão pouco tempo. Então, eu acredito que o gestor ele precisa todos os dias voltar no início. Como foi para ele começar? Sei que tem muita gente que às vezes, poxa, eu fui pai e tal, quem seria? Mas ele teve que se esforçar para chegar lá. E tem muita gente, muitas histórias no nosso mercado que, poxa, veio de nichos nada a ver com o mercado. Não tinha probabilidade de ser idades. Então, é uma profissão muito linda porque ela nos junta sem preconceitos de nada, de cor, idade, raça, não tem É isso essa. mesmo. Formação. O cara, ele só precisa se esforçar. É, de fato, a profissão do mérito. Da meritocracia, é a segunda profissão mais próspera do mundo. Então, eu acho que se... Eu mesma pratico muito isso. Hoje eu sou divorciada, mas enquanto estava casada, para continuar, você tem que lembrar o porquê que você começou. Sim. Como que você começou. Então, acho que isso tira um pouco do preconceito. Isso eu ensino muito para os meus gestores. Não olha a aparência. Sim. Não olha. Você Você pode se enganar. Você sabe, Pamela, existe um clichê assim, o que vence não é o mais capacitado. Exato. Eu acho que é o mais esforçado Sem mesmo. Sem dúvida. Porque às vezes tem muita gente capacitada que fica no meio do caminho, não fica? Porque sabe tanto que chegou no nível de não querer mais aprender. Já não tá com a mente tão aberta para ouvir o gestor. Às vezes é o cara que veio e, poxa, o cara tem vários diplomas. A Pamela veio da onde, meu Deus? Eu vou ver essa mulher o quê? Então esse cara, ele não evolui. Então ele não tá aberto para isso, né? E acho que assim, eu acho que é quem está trabalhando com mais inteligência. Quando você fala de esforço, eu acho que é o esforço direcionado. Sim. Né? Com inteligência, né? Com estratégia. Tem gente que trabalha e morre na miséria. Moda. Então, eu acredito assim, quando você fala, puxa, o corretor parece que não ia dar nada e de repente ele explodiu. Por quê? Porque ele estava construindo para baixo. É que nem no nosso mercado, na construção civil. Ele está construindo fundação, ele está ali todo dia, ele decidiu. Eu acho que o poder da decisão ele é muito importante. Ele decidiu que ele não vai dar errado. Agora tem uma pergunta que é da alçada de vocês, assim. Qual que é o maior erro que o diretor de vendas pode cometer? Eu acho que faz parte da zona de convergência de vocês. Maior erro. E aí depois dessa pergunta é mais difícil. Vocês já cometeram esse erro? Eu acredito que é, de fato, parar de olhar para o time. Parar de olhar para quem tá ali acreditando no que você... Eu acredito nisso também. Que você direciona. Então, se o cara, ele, de fato, ele tem... Cara, a bênção de ter pessoas te seguindo, sabe? Acreditando no que você fala a troco de nada. Que é uma promessa vazia, que depende da pessoa mesmo. Isso é um desafio. É um grande desafio. A pessoa Exatamente, acreditar em você, comprar sua ideia, estar no seu time, porque é uma escolha. É uma escolha, não tem o que te faz estar lá. É a direção desse diretor. Então, quando esse diretor, ele tira o pé, ele não tá olhando pro time, ele tá olhando para si mesmo. Acho que todo gestor, quando começa a olhar para si mesmo, sabe? Enquanto ele, enquanto ele tá ganhando, acabou. É o maior erro. Agora, se ele estiver apostando no time, a consequência, ela acontece. O time performa e vai para frente. Forte. Eu acredito assim. Um outro erro
que acontece muito, é quando você conhece as empresas, as organizações, as pessoas pela boca dos outros. E quando você ouve apenas um lado da história... E tem um prego julgamento. E aí isso destrói. Porque quando você vai conhecer aquela pessoa, você fala, não era nada do que eu pensava. Positivo ou negativamente. É isso. Aquele time... Aquela empresa que estão falando tão mal, puxa, que não... Quando você vai... Não é bem assim. Então, as percepções estão muito perigosas hoje no mercado, né? Porque elas vêm de olhares totalmente diferentes, de momentos diferentes. Às vezes a pessoa passou por uma gestão, passou por uma empresa no momento em que ela não estava bem. E ela sai destruindo a reputação de uma casa, de uma gestão ou de um profissional. E não é muitas vezes a realidade. Então a precipitação ela é muito perigosa. Cara, isso, a percepção que você falou, porque cada um vai ter uma ótica, uma visão de mundo, né? Total. E às vezes a visão das pessoas são distorcidas. Totalmente. E às vezes você vai maturar isso depois de muito tempo. Você precisa olhar dentro de um prisma, deixa eu, como observador, deixa eu olhar por cima para ver o que está realmente acontecendo. Então, eu acho que decisões precipitadas de mudança de pessoas é muito perigoso, né, Pamela? Decisões precipitadas de tomada de decisão sobre as pessoas também é muito perigoso, sem uma análise mais apurada. Sim. Você já caiu em algum erro desse aí, já? Com certeza. De parar de olhar, de ver perspectiva dos outros, todo mundo cai, né? Todo mundo cai. Acho que é hipocrisia falar que não. Quando dá, e eu acho que você precisa ter humildade para falar, puxa, deu tempo. Eu acho que a gente perdeu uma palavra tão mágica que é você me perdoa. Sim. Olha, eu errei com você. Eu acho que é tão forte isso. Você sabe um erro também que eu vejo muito gestor? No calor da emoção ele fala algumas coisas e às vezes ele não compromete. Até na reunião do Result falou muito isso. Tudo que você prometer para a equipe você tem que cumprir. Exatamente. E às vezes também o gestor erra muito nisso. Porque o nosso mercado ele é cheio de promessas vazias. Cheio de promessas, exatamente. E é cheio de ilusão também. Eu costumo dizer que é praticamente a criação de uma criança. Sim. Porque você tá com o corretor, ele não digo que depende de você, mas o caminho dele, eu conversei um pouco mais cedo, fiz uma entrevista com o corretor, ele falou exatamente isso. Poxa, eu tô voltando agora, tô me dando essa chance de novo pelo que você tá me falando, porque o meu início foi péssimo. O primeiro gestor que eu tive, poxa, me prometeu várias coisas, falou várias coisas e não era nada daquilo, desisti da profissão, mas vou tentar. Falei, poxa, faz muita diferença. Eu tava tentando te falar aquela hora ali, que depois cortou, que eu acho que um ponto é esse, assim, eu não consigo vender ilusão pra ninguém, eu sou muito realista. Mas, cara, você vai sofrer. Isso aí você não contrata. Sim. Você fala assim, você tá disposto? Você vai pagar esse preço aqui, porque quanto mais realista você for, menos pessoas você vai ter, mas você vai ter um crivo muito alto. Exato. E aí tem muito gestor que põe pra dentro. Identidade caiu, já põe pra dentro. E é perigoso isso. É perigoso, eu acho que quando você traz isso, né? O realista, muita gente confunde isso com pessimismo. Sim. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ser realista. Olha, é isso, mas se você atravessar o rio, você vai encontrar um universo que você nunca viu na vida. Então, eu digo isso por viver isso, Jefferson, por 20 anos, sem ter feito a transição de carreira. Então, assim, consegui criar os meus filhos com a minha profissão, consegui terminar meus estudos, 2 faculdades que estavam paradas, pós-graduação, vivendo disso daqui. Então, ela te traz liberdade e espaço para crescimento. Então, eu acho que é fundamental isso. O realismo com a percepção de sonho. Eu acho que é fundamental, né? Queria entrar num aspecto aqui agora. Existe emocional no mercado imobiliário? Isso atrapalha muito a performance do corretor. Eu sei que, por exemplo, o corretor que é muito almático, muito emocional, qualquer coisa, não vou trabalhar. O meu gerente falou isso, falou aquilo. Tô sem a cadeira no plantão. Isso, aquilo. Porque as emoções, elas se aflorescem total. É verdade. E aí, você acha que cada emocional ele rompe? Meu Deus do céu. É terrível. Não, o emocional... Assim, eu costumo dizer que é preciso saber usar. Eu tenho
a maior parte dos campeões que eu já vi, eles são esses caras da emoção. Porque essa emoção, ela conecta a emoção do cliente. Tem emocional é bom. Mas eu falo emocional que o cara fica refém das suas emoções, que ele atrapalha ele. Você entendeu a pergunta? Sim. Eu acho que a gente tem que Porque ser... tem que ter emoção. Eu falo emoção de maneira positiva, é bom. Sim. Mas tem cara que é muito emocional, assim, porque tem que ter um racional também. Mas eu O acredito cara tem que ser pé no chão também. Eu acredito que tem uma linha tênue nisso. Já vi campeões de que, ao mesmo tempo que ele se derruba, ele se levanta. Então, existe sim, atrapalha demais, o cara poderia ser mais brilhante ainda, mas qualquer dorzinha no dedão do pé, no dedinho do pé, faz ele parar. Eu falo do emocional no quesito da pessoa ficar refém dele mesmo, sabe? Aquela coisa assim, porque eu falo que o mercado imobiliário é uma das profissões mais difíceis que eu conheço. O cara tem que ter um espírito forte, assim, determinado. Se for um cara que qualquer coisinha... Ele já é ansioso por si só, né? Então, eu acho assim, primeira coisa, Jefferson, eu preciso ser cientista de mim mesmo. Eu preciso chegar no final do meu dia e dizer para mim, o que eu senti? Eu preciso anotar o que eu senti. Eu senti raiva disso, eu senti medo, eu senti vergonha disso. Por que eu senti? E a partir do momento que eu senti, eu consigo resolver isso? Quando você começa a administrar... eu não acredito, não tem controle emocional. Acho muito vazio isso, mas você pode cuidar das emoções. Quando você cuida das suas emoções, aí você vai para o passo 2, que é cuidar da emoção do cliente. E assim, quando você começa a estudar comportamento de cliente, você citou isso agora, é fantástico. Então, basicamente, para você corretor aí que está começando, basicamente, Jefferson, existem 4 tipos de clientes que vão entrar no meu plantão. Então, eu vou ter um cliente comunicativo, eu vou ter um cliente afável, eu vou ter um cliente metódico e eu vou ter um cliente exigente. É o que você falou, eu vou ter um cliente mais racional, que fica na linha de baixo, metódico, eu tenho um cliente exigente. Esse cliente, por exemplo, dificilmente ele vai querer saber de um vídeo de um decorado, por exemplo. Ele quer saber de uma planilha, ele quer saber de custo, ele quer saber números. E eu vou ter o cliente emocional e comunicativo. Eu tenho um cliente afável e comunicativo. Ele vai me mandar áudio, ele vai reclamar da empresa, ele vai querer saber, ele vai pedir ajuda. Quando eu sou cientista de mim mesmo, eu começo a entender quem é esse ser humaninho que chegou no meu plantão, que chegou no meu WhatsApp e está precisando de ajuda, e está querendo informação. Então, o emocional ele é muito importante para eu me entender e eu conhecer o cliente. Eu acho que quando você entende essas alavancas, elas vão embora. É isso. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Qual que foi o maior desafio desse ano de vocês? De algum lançamento que vocês mudaram a perspectiva de gerir o time de vocês? Que vocês viram? Pô, cara, a gente tem que... Você sabe que eu tive um lançamento quando eu era gerente de uma construtora. Não vou falar o nome aqui para não dar ibope. Mas eu era gerente e é uma empresa lançadora. Cara, eu fiquei tão nervoso nesse lançamento que meu olho assim do lado aqui parece que sofreu um derrame. Assim, ficou vermelho o meu olho. Com a pressão, sabe? E eu tava com muita pasta. E aí, do nada, cara, as pastas começaram a cair assim, mas eu já tava... Sabe quando você tava apreensivo? E aí você começa... acho que a permissão minha tava muito baixa, assim. Quando você tá com uma energia baixa, parece que o negócio degringola. Sim. E aquele lançamento foi um fiasco. Eu falei, meu Deus do céu, por que eu fui fazer isso? Aí depois eu falei, e também o time não tava tão preparado. Sim. Era gente nova, né? Os caras não sabiam, eu deixei na mão, não peguei... Mas aquilo ali mudou pra mim. Então, e aí? Ó, eu acredito assim. Eu tô pondo vocês numa podre aqui, não tô não? Não, é que você vai trazendo lembranças, né? É uma retrospectiva quase. Mas é legal, porque depois o pessoal vai te ouvir, vocês vão gerar aprendizado aí, né? Eu acho assim, esse ano eu acho que quando a gente acha que a gente tem controle, é a pior coisa. A gente não tem controle de nada. Então, por exemplo, na minha diretoria, a gente começou o ano com 7 gestores e 40 imobiliárias. A gente trabalha com muito imobiliário em São Paulo e em Campinas também. E é engraçado porque as estações elas mudam. Então, pessoas que começaram com uma energia muito alta perdem energia durante o ano. Algumas pessoas mudam a rota delas. Imobiliários que performavam bem acabam saindo de cena. Mas na mágica e na gestão... Quando eu falo mágica naquilo que você plantou, né? Eclesiastes fala, se você semear de manhã, não tira a tua mão à tarde, porque você não sabe qual semente vai prosperar. Então,
eu acho que a grande lição que fica é você não parar de semear, porque nem todo mundo vai performar como você espera. É o que a gente estava dizendo no início. O outro que você esperava, puxa, esse aqui não vai dar em nada, arrebentou. E quem você esperava que esse aqui ia ser seu braço direito também vai embora e ele acaba te deixando. Então, só que isso faz parte do trabalho. A gente disse isso no off, né? Eu acho que o nosso trabalho é como um Lego. De construir e desconstruir. Construir e desconstruir. As pessoas podem entrar e vão sair, elas vão participar e vão, no momento delas, elas vão descer de uma estação, só que outras pessoas vão embarcar também, né, Pamela? Sim, sim. Sem dúvidas. E aí, Pamela? Lembra de alguma coisa aí, de alguma cena? Um insight? Eu acredito que, na verdade, eu sempre preparei muito meu time para não criar uma expectativa gigante em um produto. Não acho que é um bom caminho, de verdade. Eu sei que o mercado trabalha em prol disso. Vira o canhão, né? Virar o canhão completo, todas as expectativas, emoções. Conta, já faz conta, a galera faz conta, faz dívida. E isso, eu acho que não é saudável para o profissional. Por quê? A forma inteligente de trabalhar, ela precisa existir. Então, poxa, eu tô aqui, eu tô direcionando, eu tô fazendo um trabalho, mas eu preciso entender que podem acontecer coisas, e coisas que às vezes está até fora. Que foge do nosso controle. Foge do controle, até mesmo de construtora. Poxa, a prefeitura é um monte de coisa que acontece no mundo, então não dá. Não sai o RI depois. Não sai, aí você morre, fica contando com aquilo. É loucura, é tiro no pé. Eu acredito que é tiro no pé. Você tem que estar preparado para estar disposto pro estoque, trabalhar seu time para preparar para vender o que tiver. Essa questão de estratégia ela é muito importante, né? Você saber administrar, saber lidar com tudo, não mexer com o time que tá ganhando, tá performando. Sem dúvida. É um risco muito grande você apontar todo o canhão e mexer com vidas, né? Acho que nós que somos gestores, a gente está mexendo com famílias. Não é só sobre o nosso bolso, não é só sobre o cliente. São famílias, os corretores que estão ali acreditando na nossa estratégia. Se a gente faz errado, Você sabe que esse podcast aqui hoje vai ser bem educacional. Vai ser algo assim que a galera que vai nos ouvir, principalmente os seus liderados, as pessoas que estão debaixo da influência de vocês, eles vão aprender muito. Porque, de certa forma, vocês estão no lugar onde que vocês estão, porque foi habilidade, skill, né, e capacidade que te colocou vocês lá. E eu queria perguntar para você aqui, eu separei uma pergunta, se vocês pudessem eliminar um comportamento do mercado imobiliário, que comportamento que vocês hoje eliminavam, assim, derrubaria? Que mais derruba também gente na carreira hoje? Eu tenho uma analogia que eu gosto muito, que eu uso ela há muitos anos, que é a analogia do rato e da lesma. Então, às vezes você vê uma pessoa decolando num tempo muito rápido no mercado, você fala, puxa, fulano é um rato, né? Nossa, fulano ali é avião. Nossa, ele tá voando. Só que o rato ele tem uma coisa interessante, né? Ele tem 30% da visão. Então, toda vez que ele encontra a comida, ele precisa comunicar ao outro rato que ele achou aquela comida. Então, o que ele faz? Ele faz um cocôzinho. Então, onde você vê fezes de rato, ele está dizendo, olha, tem comida. Então, ele está se comunicando com outro rato. E aí eles vão seguindo. Então, o rato, se você quer saber se alguém é rato de mercado, olha o cocô que ele fez. Por onde ele passa, ele deixa um rastro. Deixa o laço. Então, e é engraçado que essas pessoas elas até performam durante 2, 3 anos. Depois você percebe que o fruto que ela deixa na vida das pessoas e nas empresas é terrível. Eu prefiro a lesma. A lesma, ela anda devagar, ela tem uma aparência que você até pode não gostar. Mas por onde ela passa, ela deixa um rastro brilhante. Então, se você quer construir, o mercado imobiliário não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona. É um jogo de longo prazo. Seja uma lesma, porque vai ter mercado para você por onde você passar. Você estava me mostrando aí, se eu for para João Pessoa, vão saber do que eu fiz em São Paulo. Se eu for para Goiânia, se eu for para o Sul, quem que é o Alexandre Paulino? Quem que é o Jefferson? Quem que é a Pamela? Então, ninguém precisa ser um rato. Ninguém precisa ser conhecido pelos cocozinhos que foram fazendo no caminho. Pode ir mais devagar, construa. Forte, isso aí. Boa, nunca tinha ouvido essa analogia. Boa. Ela é quase um mantra para mim. É um mantra. Não importa. Você está com pressa, né? Vai na frente, não tem problema. Eu acho que o paciente vence, porque o que você constrói é perene. Então você tiraria o que, Alexandre?
eu tiraria o comportamento... Hostil, comportamento errado? Eu tiraria a pressa. Eu não vou dizer a velocidade. Todos nós aqui, a gente trabalha numa house. Para que uma house existe? Ela é um acelerador de vendas. A Planeplan, ela poderia pegar a tabela de vendas, distribuir para 1.000 imobiliárias pelo país e falar, vende. E ela vai vender a mesma coisa? Não. Porque com uma house, ela estabelece uma cultura. Ela estabelece processos, ela conecta as pessoas. Eu preciso ter velocidade, eu não posso ter pressa. Se eu colocar pressa, eu vou atropelar as pessoas, eu vou me envolver em comportamentos de fraude, eu vou comprometer a minha credibilidade, eu vou comprometer a minha autoridade e eu comprometo a minha reputação. Se você perder a tua reputação, você perdeu tudo. Forte. E aí, Pamela? Tiraria a ganância. Eu acho que vai muito no que o Paulinho Alexandre veio trazendo, a ganância. É porque, de fato, a gente tem a possibilidade de ganhar dinheiro, né? A gente vê as pessoas mudando de vida. Então, isso começa lá de baixo. As pessoas com a ganância, por conta de ganância, às vezes até pessoas que, poxa, tá lá em cima, mina muito disso no mercado, são os exemplos que, poxa, nem olha pro seu rosto. Às vezes a pessoa não era ninguém, subiu um pouquinho, Perdeu. acabou, Tem muito isso. Pisa em quem tiver que pisar, vai mexer no time do outro, pô, vem pra cá porque eu ganho mais. Exatamente. Porque é uma ganância. Então eu acredito que esse é o grande erro da humanidade, não só do mercado imobiliário. Eu queria entrar numa pergunta aqui, que eu acho que é importante. Como que vocês lidam com uma pessoa que tem potencial, mas não entrega resultado? E até onde vai a responsabilidade de um líder? Nossa. Vai lá, Pamela. Vai lá. Nossa. Ai, meu Deus do céu. Olha. Porque às vezes a gente vê muitas pessoas com potenciais, assim, que Sim. tem... Você olha pro cara, o cara é gente boa, tem cara que conversa bem, é capacitado, Sim. mas de certa forma o cara não consegue ter resultado, cara. Eu acredito muito que poxa, é igual alguém que, cara, é viciado. Precisa tomar a decisão do eu quero. Decisão. Sempre trago os 3Ds, que é decisões decidem destinos. Então, acredito que o gestor ele tem que deve ir até 50% desse processo. Ele não pode atravessar o outro. Enquanto o outro não reconhecer em si esse potencial e se esforçar, não tem como o gestor ir na cama dele e acordá-lo. Sim. É uma questão de maturidade. Enquanto o cara não alcança essa maturidade, é triste. Já vi muito. Tem gente que a água bate no bumbum, o cara não faz nada. Tem gente que tá afogando, não tá fazendo nada. Ele tá, E o cara tá lá no fundo e o cara parece que não quer sair do Você fundo. sabe que eu acredito que se o gestor ele passa dos 5%, da parte dele, que é até ali os 50%, ele atrapalha esse processo. Porque se a pessoa ela não tiver que lidar com as próprias lutas, que se ela não tiver que ranger os dentes para ela mesma alcançar algo na vida dela, a gente atrapalha dando carinho e pagando e empurrando esse cara, ele não prospera. Ele não vai ter a prosperidade genuína, porque a gente atrapalha o processo, ajudando demais o cara que, poxa, precisa passar por aquilo. Eu falo bastante isso no meu workshop, né? Meu workshop Corretor 360. Todos os corretores novos que eu recebo na minha diretoria, eu passo uma tarde com eles. A gente passa umas 5, 6 horas juntos. E eu abro o meu treinamento falando disso. Então, para ele conquistar, né, esse resultado que tanto almeja, ele precisa se cercar de 3 energias, Jefferson. A energia do tempo, da vitalidade e do dinheiro. Que é justamente o que as pessoas dizem que não tem. Ah, você quer conquistar alguma coisa muito grande? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu não tenho energia. Então ali já acabou. Então ninguém quer nada. Então, só que antes de você... Tem uma coisinha que vem antes, que a Pamela comentou, que se chama instinto de sobrevivência. É muito romântico falar de propósito, de realizações. Tem uma coisa que vem muito antes disso. E até no meu treinamento eu uso isso, que é o filme Náufrago. A vida dele estava andando super bem, ele tinha família, de repente o avião cai no meio do oceano, ele para numa ilha deserta e ele está lá. E ele fala, por que eu vou continuar? Ele pega uma bola de vôlei, cria um amigo imaginário e fala, esse amiguinho meu, por ele eu vou continuar.
E ele desenvolve uma amizade com aquele amiguinho. E aí ele fala, puxa, Wilson, o que você acha disso? Wilson, a gente vai chegar lá. Wilson, a gente vai sair daqui. E aí eu pergunto para esse time, quem que é o seu Wilson? E é muito emocionante porque as pessoas dizem assim, o meu Wilson é meu filho, o meu Wilson é a minha família. E alguns dizem assim, o meu Wilson sou eu mesmo. Eu preciso olhar para mim, eu preciso cuidar de mim. Então, quando a pessoa tem o instinto de sobrevivência, ela fala, eu não vou parar, eu não posso desistir por causa disso. Então, quando a pessoa desenvolve o instinto de sobrevivência, ela não para, é a primeira coisa. Eu vou até onde que precisa. O que precisa fazer? É uma ação de rua? A gente vai fazer. Ah, eu não tenho vergonha, eu vou perder a vergonha agora. Ah, eu vou ligar a tarde inteira aqui para uma lista fria, eu vou ligar. Eu acho que o calça branca, a gente chama de calça branca, né? É a mesma coisa do que um faixa branca no jiu-jitsu. É impressionante. A faixa branca é a faixa mais difícil no jiu-jitsu. O cara romper aquilo ali, né? Porque é onde ele vai ser amassado. Ele vai subir num tatame, ele vai ser amassado todas as aulas. Ele vai ser amassado o tempo inteiro. Então, se você está pensando aí, o corretor novo, em mudar de posição, fazer transição de carreira, o Jefferson acabou de comentar, é hostil. O ambiente não é dos melhores. Mas se você decidir que por instinto de sobrevivência você fala, eu vou lá, nem que for para ser amassado, para ligar para uma lista fria, e você romper a parte mais difícil, não tem como. Se você decidiu, como a Pamela falou, não tem como ninguém te segurar. Você confia em você acredita em Deus, você tem atitude positiva, acabou. E aí depois você entra nesse segundo nível. Eu vou buscar a energia do dinheiro, a energia do tempo, a energia da vitalidade. A energia da vitalidade eu acho que é o primordial. O meu filho ele faz Senai, e eu estava conversando com a diretora dele, ela dizia, o índice de suicídio que eu tenho, de tentativa de suicídio com a molecada de 16 anos é absurdo. Sinistro, hein? Então, quando a pessoa fala que ela não quer mais e que eu estou desistindo da minha família, estou desistindo da minha carreira, estou desistindo da vida, acabou. Então, por que eu não desisto? É a primeira coisa que você tem que encontrar. Eu acho que esse é o caminho. E eu acho que é isso que o profissional precisa trabalhar. Energia de vitalidade, energia de tempo, qualidade de tempo é importante. O que eu estou fazendo com o meu tempo? Por isso que o teu trabalho é muito importante. O que eu vou fazer quando eu chego num plantão, né? Eu vou ficar aqui ouvindo conversa dos outros, eu vou ficar de café em café, eu vou focar em aprender profissão, eu vou tirar meio período para fazer prospecção e eu vou depois ver o que deu de resultado para ir para o outro dia. Então, a energia de tempo ela é muito importante. Quais são os ladrões do tempo que estão tomando? Né? E eu tenho rede social, eu tenho fofoca, eu tenho tudo, mas tem um que é muito mais importante, que é a interrupção. As pessoas são interrompidas o tempo inteiro. As pessoas começam a se concentrar, daqui a pouco veio outra demanda, daqui a pouco veio outra coisa. Então, quando eu não termino, quando eu não genuinamente não me proponho a terminar, a tomar um café, a beber uma água, a fazer um podcast, estar 100% presente, acabou. Sim. Demanda muito, muito fracasso. Você sabe uma coisa, Alexandre, que eu percebo também, sim? As pessoas, às vezes, não valorizam os micro resultados, os pequenos resultados. Os esforços. Os pequenos esforços, porque a pessoa, às vezes, principalmente quem entra no mercado imobiliário. Cara, você falar para uma pessoa que ela vai ganhar ali uma comissão menor, vamos colocar uma comissão de 4 mil, 3 mil reais. Uhum. O cara vai ganhar 3 mil reais numa venda, ou vai ganhar 5, 6, 7, ganha o céu ao limite. O cara não acredita, cara. Principalmente se for um cara que vem com uma permissão baixa, com uma família bem aquém, né, com um nível social baixo, o cara que é acostumado com o salário mínimo. Aí você fala pra ele, cara, vamos lá, vamos começar a trabalhar aqui. Aí ele vê, marca um agendamento, tem que celebrar isso. Aí tem que mostrar, vai galgando, faz uma venda junto, vai acompanhando, exatamente. E aí vai liberando. E o que eu percebo, cara, que acho que é o maior desafio do cara romper tudo isso, é a própria identidade dele. Eu sei que ficar falando disso tem papo de coach, mudar o mindset, identidade, essas coisas, mas vem antes do propósito, vem antes do cara saber o que ele é. Porque se o cara não sabe o que ele é, o que vai acontecer? O que ele veio? O que ele vê? Pra onde que ele vai? Né? Se ele não se conhece, fala, cara, eu vou encarar essa profissão pra mim. Exatamente. E eu acho que a galera não tem isso, sabe? Não tem esse senso de propósito, de saber. E o mercado é cheio de oportunidade, né, Pamela? Nossa, demais, demais. E agarra quem tá atento. Eu queria entrar com vocês, eu tenho uma parte do programa aqui que a gente fala que é o corretor tete a tete, é o face a face com o corretor.
E eu acho que é importante, mas eu queria que vocês respondessem de maneira prática. Eu vou fazer uma pergunta e depois a gente vai falar um pouquinho aqui de umas coisas aqui. Tá. O que é um bom corretor para você, Pamela? O corretor é o corretor comprometido. E um bom gestor para você? O bom gestor é aquele que se propõe a conhecer o seu time e a se conhecer. E o que é um bom diretora de venda que está na sua alçada? Eu acredito que é alguém que, de fato, tem o comprometimento. Eu acho que o comprometimento resume tudo. Se você está comprometido, você não vai deixar a peteca cair, nada passar despercebido. Eu acredito que essa, de fato, é a palavra. E resiliência. Agora você pode Deus do céu. Agora você pode delongar mais um pouquinho, Alexandre. Quem é o Alexandre? É o que você faz, mas quem é o Alexandre, de verdade? O Alexandre é um carteiro de Deus. Eu preciso me comunicar e entregar aquilo que Papai do Céu me delegou para fazer. Uma das minhas funções é vender imóvel. Quando eu descobri que eu vim na Terra para fazer isso, é fantástico. Quando você descobre que uma casa é um lugar de segurança. Porque é uma coisa que é importante a gente entender. O que a gente vende? O que a gente vende é totalmente diferente do que a gente constrói. O que você vende? Apartamento? Não, isso é o que a Plano constrói. É a mesma coisa que você perguntar, o que a Boticário vende? Perfume? Isso é o que a Boticário fabrica. O que a Boticário vende? A Boticário vende pedido de desculpa, pedido de namoro, reconhecimento, gratidão. Traz isso para chocolate. O que a Cacau Show vende? O que todo mundo responde? Chocolate. O que a Cacau Show vende? É a mesma coisa. Reconciliação, restauração de namoro. Então, quando você pergunta para uma pessoa o que ela realmente quer, ela quer um canto. Eu já ouvi isso de uma família. O que você quer? Eu quero um canto. Você foi filósofo aí, eu quero um quarto para minha filha. Eu quero ter um pouco de paz. Aonde eu tinha um lançamento aqui em São Paulo, no bairro de Sacomã, há 5 anos atrás, e a gente estava com uma dificuldade, uma transição de leads muito grande. Eu era gestor de online naquela época. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Eu estava com 20 corretores na equipe. Eu falei, a gente vai ter que ir para a rua. Aonde que a gente foi fazer ponto de captação? Na favela do Heliópolis, Estrada das Lágrimas, em frente ao açougue Tennessee. Nunca vou esquecer daquilo. Montamos uma tenda lá, a gente falava, vamos ficar um final de semana aqui. A gente ficou 6 meses ali. 6 meses. Perto do metrô Sacomã ali, pegou muito lead ali, né? Bem na Estrada das Lágrimas, as pessoas diziam, eu preciso sair daqui, porque eu cresci no fluxo, mas eu não quero que a minha filha que está crescendo, cresça no mesmo ambiente. Você sabe o que... Cara, eu lembrei do negócio que eu tenho que falar. Eu tinha uma loja da tenda ali no Sacomã. Foi uma das vendas que... Eu era gerente na época. Que mais me marcou, assim. Que eu chorei com o cara. A menina, a mesma coisa. A menina veio... Falou assim, minha filha está se envolvendo com um fluxo, está se envolvendo com um crime. O esposo dela não queria comprar, medroso. Ela tinha, acho que ela tinha uns 20 mil de FGTS, essa mulher. Tava redondinho, dava para ela comprar tranquila. E o marido, eu pedi licença para a mulher. Falei, cara, dá licença que eu quero conversar com seu marido sozinho. Deixa eu conversar com ele. Aí ele sentou na mesa. Eu falei, cara, você viu o que a sua esposa está fazendo aqui? Ela tá quase chorando. Sua filha, você quer que ela envolve com um traficante? E eu comecei a chorar também. Não é apartamento que ela estava comprando. Era outra coisa. E eu comecei a chorar também. Aí ele falou, não, mas eu tenho medo de não conseguir pagar. Eu tenho medo, depois de você tomar desse apartamento. Eu falei, cara, quanto tempo você mora de aluguel? Eu fiz aquela coisa, ele falou, você já deixou de pagar aluguel? Não. Se você deixar financiamento, você deixar lá, você vai ser despejado. O financiamento você vai ter até 1 ano aí. E aí eu peguei, aí ele falou assim, não, mas lá tudo é caro, as coisas. Aí, cara, sabe o que eu fiz? Eu peguei, pus eles dentro do carro. Foi ali no... Eu esqueci... A Ourives ali. A Cury lançou, a tenda lançou na Ourives. Na Ourives, sim. E aí eu levei eles dentro do carro. Lá tem uma comunidade. Falei, não, tem comunidade aqui próximo também. Você pode comprar comida que é barato, ali, que é na Cursina. Aí eu falei, tem uma escola, aqui é a escola. Cara, pra ganhar R$350 na venda, cara. Aquilo ali, mas quando eles compraram, eles me ligaram, mandaram mensagem, obrigado, sabe? Aí eu comecei a chorar com os caras. Aí aquilo ali me marcou. Por quê? Porque eu vi que era uma questão de significado, que você falou aí. E outra coisa, e você faz uma venda dessa, você pode não ter ganhado exatamente nela, mas ela começa a te trazer uma rede de indicação que você vê, os grandes corretores hoje, a própria carteira deles vai se retroalimentando, Sim. porque um vai indicando o outro pela experiência que eles tiveram marcante. Então, uma experiência marcante, ela é fundamental. Né? E aí, Pamela, quem é a Pamela? Não é o que você faz, é o que você é. A Pamela é...
caramba. É difícil falar da gente, né? É difícil falar de nós. A Pamela tá... Mas eu acredito que a Pamela é uma pessoa que, de fato, cara, todos os dias acorda pensando nas pessoas que trabalham com ela. E é até complexo isso, porque uma vez um gestor falou, Pam, você tem que parar um pouquinho com isso, você precisa pensar um pouquinho mais um pão na sua mesa do que na do próximo. Mas eu acho que eu sou tão grata pelo que eu tenho, pelo que eu já sou. Eu já sei que, poxa, se me tirarem tudo agora, eu consigo me reerguer. Eu sei disso, já aconteceu comigo. Então, eu consigo já, mas alguém estendeu a mão, sabe? Legal. Pra me ajudar um dia. Então, hoje eu olho muito pro outro, pro time, a todo instante. Meu foco é, de fato, levar o pão pra mesa de várias pessoas e, sem dúvidas, um lar. É legal. Um lar faz a diferença. Eu quero fazer uma pergunta, acho que vai ser um pouco mais difícil para responder agora essa, mas a galera é bom, quem vai nos ouvir agora e vai ouvir vocês, vai saber de fato o que aconteceu e quem é vocês de fato, né? Qual que foi o pior momento seu no mercado imobiliário e qual que foi o seu pior momento? Por quê? Porque nesses piores momentos que nos define e mostra da onde que a gente rompeu, porque todo mundo olha e fala, diretor, os caras nem sofrem, os caras querem mandar aí, querem mandar em mim, mas nunca passou por nada, nunca padeceu. Vocês conseguem lembrar qual foi o pior momento? Eita. Eu lembro que... eu lembro sem dúvida, é muito forte o primeiro momento. Quer falar o seu primeiro? Pode ser. Eu acredito que até é rápido, mas foi quando eu tive que demitir a primeira pessoa. Foi complicado pra mim. Você é pegado com pessoas mesmo. Deu pra Sim, perceber. Só de sim. você falar aqui. Sentimos a dor da demissão agora. Porque foi a primeira vez, e como chefe e tal. Eu não ligo, acredito não. que eu me esforcei muito, acho que eu fui além dos 50%. Então, por um momento, eu senti a culpa de ter ultrapassado demais um processo que era só dela. Então, perder aquela pessoa por eu não ter tomado, ou não ter tido no momento experiência o suficiente para ajudá-la naquele caminho, acho que foi falhar, não foi legal. Eu já fui muito assim, mas eu tive que aprender na raça. Sim. Bora, Maurício. O meu momento mais difícil foi quando eu assumi a gestão em 2010. E foi muito surreal. Eu trabalhava na maior incorporadora do país, que era a MRV. Quando eu assumi a gestão, a gente tinha um escritório na Cardoso de Almeida, em Perdizes, e o contrato de escritório que a gente tinha, onde a loja virtual funcionava, ele se encerrou e não tinha renovação. Ou seja, não tinha onde... A gente ficava num escritório à parte do restante da incorporação. E aí, provisoriamente, até conseguir um outro contrato de aluguel, a gente foi para um estande num apartamento decorado que a gente tinha na rua Francisco Tomás de Carvalho. Para quem conhece bem a região do Morumbi, é o famoso Ladeirão, Sei. ao lado da favela do Paraisópolis. E minha equipe inteira era da Zona Leste. Então, a gente precisou se mobilizar durante 5 meses, a equipe inteira saindo daqui para poder ir para lá. E ali foi muito difícil, porque a gente via os assaltos acontecendo o dia inteiro, todas as tardes ali acontecendo. Então era perigoso e a equipe estava se definhando. Então, do 3º para o 4º mês, eu falei, não vai dar. Eu falei, isso aqui não é para mim e eu vou desistir. E aí eu tinha uma viagem para Belo Horizonte, para a sede da empresa, e eu falei, poxa, quando eu voltar, eu vou entregar a gerência. Eu cheguei no meu limite. Quando eu volto de viagem, nunca esqueço desse dia, eu ligo a televisão no sábado de manhã, e aí tinha um pastor, parece que ele estava do jeito que a gente está aqui conversando. A hora que eu ligo a TV, aquele pastor vira para mim e fala, olha, eu sei que você ontem pensou em desistir e na segunda-feira você iria entregar. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Deus está falando para você não desistir, porque o teu barco não vai afundar e você vai chegar do outro lado. E aí eu preciso te dizer outra coisa. Deus vai entrar no teu barco. Ali eu me ajoelhei, pedi perdão para Deus e pedi para Ele me acompanhar, de fato, nessa jornada. Gente, ali foi transformador, porque na segunda-feira, 3 lançamentos que eram para não ter acontecido, aconteceram, justamente na Zona Leste.
vários descontos que estavam precisando acontecer, aconteceram, e a gente sai de um patamar com uma equipe de 8, 10 vendas. A gente vai para o maior escritório que tinha em São Paulo na época, em frente ao Allianz Parque. A gente vai para uma sala de quase 100 metros, a gente sai de 10 corretores, a gente vai para 29 corretores, e a gente, isso de 2010 para 2011, a gente termina em 2011 faturando 838 vendas e fatura 100 milhões. É como você sair do lixo e você vai para o reino. E o mercado imobiliário tem muitas dessas oportunidades. Tem muitas dessas viradas. Então, o que eu posso dizer para você, corretor, que está pensando em desistir, pensa nesse dia. Se você tiver propenso a desistir, não desista sem você ter feito a seguinte conexão. Eu gastei toda a minha energia, eu fiz tudo, eu gastei 110% da minha energia, eu ouvi, Papai do Céu, eu ouvi Deus falando comigo que era para realmente desistir, porque eu posso desistir. Eu não preciso segurar a corda. Eu posso desistir porque não faz mais sentido, né? Ou porque terminou aquela estação e eu vou migrar para uma outra coisa. Mas você desistir porque simplesmente você não aguentou mais é muito forte. Porque tem pessoas que estão lutando do mesmo jeito que a gente está aqui, tem pessoas que estão lutando do mesmo jeito que quem está começando. Mas se você tem a energia de vitalidade, alguém vai te ajudar. Você pode ter, vai ter um gestor que vai te olhar, alguém vai te olhar. Vai ter alguém com potencial que vai falar, esse cara aqui é bom. Eu lembro que eu estava com um corretor, ele não me conhecia. E ele era da minha equipe. Às vezes acontece, é tanta gente. Eu estava num sábado à tarde, inclusive num plantão, e eu olhei e eu vi um corretor suado. Olhando, com um colete do Minha Casa Minha Vida. Entrando no plantão, eu olhei assim, eu falei, quem que é aquele corretor? Ele falou, o corretor fulano de tal gerente que é da sua equipe. Eu falei, eu vou lá conversar com ele. Quando eu fui conversar com ele, ele começou a contar a história dele. Ele saía a pé da casa dele, que era em Guaianazes, ele ia até Itaquera panfletando. Eu falei, há quanto tempo você faz isso? Ele falou, eu estou fazendo isso há 2 meses. Eu falei, cara, não é possível. Vem cá que eu vou te ajudar. E aí a gente começou a construir uma jornada. Então, existem coisas que você está fazendo que em algum momento alguém vai te olhar. Se você tem o potencial, energia de vitalidade, né, Pamela? A gente vê muito isso. Alguém vai te observar. Eu falei, eu vou gastar energia, porque aqui tem um talento. E quando a gente adora enxergar um talento, né? A gente adora enxergar alguém que tá, pô, essa pessoa aqui é diferente. E alguém vai te puxar. E quando alguém te puxar, você vai arrebentar. Né? Forte, hein? Muito. Estamos quase nos finais, eu quero deixar as últimas considerações com vocês, mas eu quero perguntar aqui uma pergunta aqui bem intimista. O que acontece nos bastidores da Plano Brokers que muitas outras imobiliárias não têm coragem de mostrar? Acho que a gente cresce em silêncio. Acho que é uma das coisas que acontece Eu muito. gostei da analogia do Result lá, que ele fez lá na reunião com o bebezinho. Ah, sim. Mas é um bebezinho que está crescendo, está dando trabalho. A gente começa do zero, os humildes começos estão aí, mas a gente começa do zero e a gente já faturou 320 milhões. Então, e é muito bom começar, muito bom fazer parte do começo, né? Então, às vezes eu penso muito nisso. Às vezes é melhor você ser a cabeça de um peixe pequeno do que você ser o rabo de uma baleia, né? Então, a Plano ela tem tanto respeito que ela valoriza momentos diferentes. Então, existem equipes mais consolidadas que estão na Plano já há 12 anos de vendas e a Plano Brokers tem 2 anos. Então, ter iniciado essa jornada com o Result foi maravilhoso e ver de onde a gente saiu para onde a gente já chegou é fantástico. Abraço né? pro Result aí, né? Se você estiver ouvindo aí. Meus amigos. E aí, Pamela, quer falar alguma coisa sobre isso? Eu não estive lá desde o início, né? Cheguei há pouquinho tempo, acho que... Mas chegou arrebentando. Chegou destruindo tudo. De fato, fomos acolhidos. É um time novo e não tem... Poxa, cara, é diferente de tudo. Quando a pessoa tá no começo de algo, formando, construindo... Eu gosto da construção, não sei, mas é algo que me atrai bastante, a construção de algo. O esforço para fazer aquele negócio dar muito certo. É diferente de quando você chega numa casa pronta. É verdade. A casa pronta, às vezes, não tem nem um quarto para você ficar. É verdade.
Você vai ter que dormir ali na sala, você vai ter que ficar ali, pegar as migalhas e até você subir pra sentar na cadeira. Tá todo mundo minerando, né? Todo mundo, exatamente. Tá como voo de cruzeiro, não. Né? Exatamente. Agora, vir do nada, eu acredito muito mais. Então, o esforço que nós temos como um time, que o Rissuti tem também, sabe? Aquela garra, aquela vontade de fazer aquilo dar certo. Isso faz com que a gente se sinta vivo. Sim. Sabe? É o desafio de todos os dias juntos chegarmos lá. Sabe o que eu ia pedir pra vocês dois, pra gente finalizar? E depois eu quero que vocês deixem as últimas considerações. Cara, fala pro pessoal acessar o Unicorretor lá. O Rissuti comprou o Unicorretor, fechou comigo aqui a Unicorretor. Vocês estão... Os corretores, eu sei que tem muito... Eu mostrei pra ele aqui. Tem 2 corretoras da Plano que tá arrebentando. Mais de 7 certificados. Muito legal. Pessoa postando as coisas, os cursos, certificado que ela ganhou. E você gostou, não gostou? Maravilhoso. Que você viu aqui, você não tava na reunião lá, mas É maravilhoso. eu te mostrei que a Pamela chegou um pouquinho atrasada, mas ela não conseguiu ver tudo. Mas fala pra galera acessar aí o time, né? Eu sou muito suspeito para falar porque eu aposto muito em educação. Então, corretor que não entende de crédito, ele está fadado ao fracasso. Quem não entende o jogo do crédito está fadado ao fracasso. Quem não entende o jogo das pessoas, quem não entende quem é o tipo de cliente que está se apresentando para você, está fadado ao fracasso. Cliente que não tem interesse de entender o mínimo do digital. Ah, eu não tenho dinheiro. Tem tantas plataformas que você aprende de graça, que você pode anunciar de graça. Então, galera, meu time... Unicorretor, está aí à disposição para todos vocês. Quero muito que vocês participem. Vou acompanhar, vou estar gerindo, porque a informação ela adiciona, o conhecimento ele transforma. Então eu acredito muito que quem estiver nesse nível de patamar não vai ter inteligência artificial que vai vencer. Nosso mercado está sendo dominado por inteligência artificial, vai ser dominado cada vez mais, mas o jogo das pessoas e o jogo do crédito ainda está na nossa mão. Sim, sim. E é sobre o que a gente está fazendo. Todo mundo procurando um sucesso nessa profissão. E eu acredito que, poxa, foi uma ideia incrível que você teve de trazer esse conhecimento de uma forma prática, fácil, acessível, né? Temos aí o Rissuti que trouxe isso para o nosso time. Foi uma decisão incrível. Nem todo mundo no mercado faz esse investimento para o time. E é verdade isso mesmo. Em educação, isso foi uma decisão muito estratégica. Porque, poxa, se eu quero um time campeão, se meu time está crescendo, é o que o Paulino falou, a educação é tudo. Então, dicas, às vezes o seu gestor está ocupado com outra mesa, com outra coisa. Cara, tem o conhecimento ali, busca sim a Unicorretor. Eu, assim que saímos da reunião com você, no dia seguinte eu já juntei o time todos, os gerentes falaram, trouxe todos os gestores para falarem também, reforçar a plataforma. Obviamente que tem a semente cai, né, na terra que é fértil, faz florescer. Então, o cara que tá com vontade, que tem um comprometimento, então vocês, corretores, que tá comprometido com a sua profissão, esse é um ótimo caminho. É perfeito. Tem vários profissionais do ramo trazendo vários conselhos. E vamos trazer as nossas aulas, exatamente. Vai Sim. deixar lá. Né? O Alexandre foi gravar a sua aula, né, Alexandre? Vamos marcar lá depois com a Denise lá para... Estarei lá, será um grande Sim. prazer. Queridos, obrigado pela presença de vocês. Obrigado por vocês terem aceitado o convite, estar aqui conosco aqui. Foi maravilhoso. Deus abençoe a vida de vocês, que continue abençoando, né? Amém. Amém. O Senhor é bom conosco, né? E eu queria que vocês deixassem as últimas considerações, deixar um abraço para a equipe. Pode ficar à vontade aí, vocês dois aí. Bom, eu quero agradecer a diretoria Águias, com certeza. Todos os meus gestores maravilhosos que se dedicam, que, poxa, se entregam e entregam demais todos os dias, com muito foco, muita resiliência. Sabemos que é uma corrida que às vezes, poxa, exige demais de nós, de abrir mão da nossa família, do nosso tempo, em prol de algo, em prol de trazer mais para essa família, para que a gente tenha esse tempo. Talvez, poxa, alguns já se planejam, daqui 6 meses eu vou estruturar de tal forma que, cara, eu quero me aposentar, quero aposentar minha mãe, quero comprar um apartamento. Já tem os gestores aí que já estão no seu 2º, 3º apartamento, acho incrível. Estou muito orgulhosa de vocês, de tudo que vocês representam
na minha vida. Continuem, vão pra cima. Um beijo pros meus filhos, Paulinho, Lulu. A mamãe ama, com certeza, pra minha mãe, pro meu namorado, Vinícius, que tá aí na caminhada, maluco, né? E quem se junta com a gente é maluco. Eu costumo dizer que é uma pessoa que não bate muito bem. Sabe que a gente não tem tempo, sabe que a gente é doido, mas é uma pessoa que tá aí correndo atrás junto comigo, tá no ramo, que chegou fora do ramo, mas juntou pouquinho, rápido. Já quis se interessar para saber como que é, porque senão não tem como, é difícil. Mas obrigada, Vinícius, por estar na minha vida, minha família, minha mamãe, todo mundo. Um beijo e eu agradeço a você também por me convidar, por estar aqui e trazer um pouquinho aí de quem somos. Vamos pra cima. É isso aí. Vamos pro show da Xuxa. Quero dar um beijo pra minha mãe e pro meu pai. Jefferson, obrigado. Bom demais. Esse espaço maravilhoso. A Plani Brokers, Result, grande amigo de jornada. Grande abraço a todo o time da diretoria Paulino, todos os gestores, todos os corretores, as imobiliárias. Muito obrigado. Foi um ano realmente incrível, esse ano de 2025. E é só o começo por aquilo que virá. Agradecer muito a minha esposa, minha companheira de jornada, a Giovana, aos meus filhos amados, a Lorraine, a Giovana, o Giovanni. A Giovana se casou domingo passado, foi lindo demais, maravilhoso. E desejar um final de ano maravilhoso a todos vocês e que vocês possam brilhar em 2026. Se 2025 não foi como vocês esperavam, não tem problema. A vida vai continuar e não importam os governos, não importam as situações, a gente vai continuar prosperando, a gente vai continuar vencendo, a gente vai continuar sonhando. Então, contem comigo, contem com o apoio dessa empresa maravilhosa que é a Planiplano, contem com a Plani Brokers, tenham uma atitude positiva, confiem em vocês, acreditem em Deus, que com certeza você vai chegar lá. Grande abraço. Show! Deus abençoe, galera. Beijão no coração de vocês. Tamo junto. E rumo ao topo, todo mundo, né? Amém. É isso aí, valeu. Staycast, o podcast do mercado imobiliário.